Agora, a emocionante saga de uma família em busca do filho que desapareceu há quase 30 anos. Marco Aurélio, de 15 anos, sumiu durante uma caminhada nas montanhas. Uma história que comoveu os brasileiros e tanto tempo depois ainda é um completo mistério. Uma montanha imponente. Foi aqui que o escoteiro Marco Antônio Simon, de 15 anos, desapareceu há 28 anos. Nenhum fio de cabelo foi encontrado. Por que até hoje o desaparecimento não foi esclarecido? Uma pergunta que seu Ivo, pai do Marco Aurélio, e os irmãos do escoteiro não se cansam de fazer à enigmática montanha. O seu Ivo e a dona Neuma tiveram 5 filhos. Os gêmeos Marco Antônio e Marco Aurélio nasceram no dia 16 de janeiro de 1970 e foi um parto complicado, né, dona Neuma? Eles nasceram gêmeos e prematuros. De quantos meses? Muito prematuros. Ficaram 3 meses na incubadora, na UTI pediátrica? 3 meses na incubadeira. Naquela época que não havia recurso, né? Desde recém-nascido, Marco Aurélio tinha saúde mais frágil do que os outros irmãos. Mesmo assim, dona Neuma conta que o filho era valente. Ele era muito esperto, muito arteiro. Não, Marco Aurélio não parava. Então não era uma criança que a gente pudesse dar uma atenção especial, porque ele não fazia por onde. Estava doente? Estava. Mas ele não se entregava. Pelas fotos do arquivo da família, a gente nota que já aos 10 anos de idade, pequenininho, ele já se interessava pelo escotismo. Não só ele, os dois, o Marco Aurélio e o Marco Antônio, participavam de atividades em campo desde os 10 anos de idade. Dia 6 de junho de 1985, o Marco Aurélio, escotista, determinado a fazer o acampamento que seria o mais importante da vida dele e que o tornaria um escoteiro sênior. Exatamente isso. Acampar a 2.422 metros de altitude no Pico dos Marins. O Pico dos Marins fica na Serra da Mantiqueira, cadeia de montanhas entre os estados de São Paulo, Rio e Minas. É o segundo ponto mais alto do estado de São Paulo e 26º do Brasil. Um desafio e tanto para Marco Aurélio. Ele estava tão imbuído para ir nesse acampamento que nós conversamos, mas vai ser uma frustração se a gente dar o menino nessa hora. Porque mamãe, é a oportunidade de eu ir sozinho. Foi às 14h30, 14h45, mais ou menos, do dia 8 de junho de 1985. Foi a última vez que o Marco Aurélio foi visto. Além do Marco Aurélio, participaram da escalada o líder do grupo, Juan Bernabeu Céspedes, na época com 36 anos, e os adolescentes Ricardo Salvione, Osvaldo Lobeiro e Ramatiz Ron, todos com 15 anos de idade, como Marco Aurélio. Para a gente relembrar melhor essa história, o seu Ivo e o Marco Antônio, o irmão gêmeo de Marco Aurélio, toparam e nós vamos voltar para a Serra da Mantiqueira. Vamos sim, já. Uma viagem ao passado. Vamos refazer o caminho do escoteiro desaparecido. Seguir os rastros de uma história que ainda desafia a polícia e os cientistas. O nosso carro só consegue chegar até este ponto. Daqui para frente nós vamos caminhar. Nós estamos a cerca de 5 horas de caminhada até o Pico dos Marins. O seu João, que é o guia experiente, desde 1950 ele frequenta essa região, vai nos encaminhar. Seu Ivo, pai do Marco Aurélio. Seu Ivo, qual é a sensação, o sentimento de voltar para esse lugar? A emoção é grande que fica até difícil para o seu Ivo falar. Marco Antônio, o irmão gêmeo de Marco Aurélio, também está com a gente. Você é a segunda vez que vem aqui? Segunda vez que eu venho aqui. Você não veio na expedição na época porque você ia fazer uma cirurgia, né? Eu estava num procedimento pré-operatório e eu não podia fazer esforço nem caminhada. Vamos descer também.
Nossa equipe se completa aqui com o autor do livro, Operação Marins, que tem todas as informações necessárias. E a emoção. O que o senhor sente aqui, seu Will? Esperança. Esperança. 28 anos depois. O pai e o irmão gêmeo do Marco Aurélio desistem da caminhada logo no início. O seu Ivo, ele se emociona a todo momento, faltam as palavras. Eu vou pedir, seu Ivo, que o senhor e o Marco Antônio, então, voltem ali para a base. A caminhada é puxada para vocês e a gente se encontra daqui a pouco, depois a gente tem mais o que conversar. Gerson, Felicidades. até com Deus. Voltamos. A gente vai até lá em cima e reencontramos vocês na volta. Muito obrigado. Até já. Vamos embora. Subimos então, guiados por seu João. Depois de um breve descanso neste local, os escoteiros seguiram a trilha, porque o objetivo deles era chegar até o Pico dos Marins. Seu João toca o apito dos escoteiros. Era assim que ele também ajudava nas buscas ao Marco Aurélio. Aqui está o Pico dos Marins, a 2.422 metros de altitude. Eles estavam bem perto do objetivo, mas a caminhada dos escoteiros terminou aqui, a 1.850 metros de altitude. Um dos garotos, o Oswaldo, ele se machucou no vão daquela pedra ali, machucou o joelho. Neste local, então, os escoteiros, o líder decidiu abortar a escalada até o pico e prestar socorro ao menino machucado, levá-lo de volta. Marco Aurélio foi pedir ajuda para o amigo Oswaldo. É neste momento que ele se separou do grupo. Segundo o líder, o chefe Juan, ele em momento algum ordenou que Marco Aurélio descesse na frente. Partiu do próprio garoto descer na frente até para prestar um socorro, a ser solícito ao amigo que estava acidentado. Marco Aurélio sai na frente e, com a autorização do líder, segue sozinho para buscar socorro. O Marco Aurélio, à medida em que ele descia, ele escrevia o número 240, que era o número daquele grupo de escoteiros. Ele foi marcando nas pedras. Aí ele saiu na frente para buscar ajuda, vamos descendo. Ele caminhou por aqui, enquanto o garoto ferido e os demais escoteiros ficaram para trás. Ele foi caminhando, foi descendo, seguindo a trilha para voltar ao acampamento e buscar ajuda. Foi por aqui que ele caminhou. O tempo apagou as marcas que Marco Aurélio deixou nessa pedra. Ela é o ponto final, o último lugar onde ainda é possível saber que o escoteiro esteve. O que nos chama muito a atenção é que era de dia, havia luz, não estava escuro. A trilha é muito fácil de segui-la e, além disso, daqui de cima e de vários pontos da caminhada, dá para ver lá embaixo as estradas, ou seja, você tem um rumo a seguir. E se perder aqui, é uma possibilidade muito remota, mesmo que a pessoa não tenha um grande conhecimento dessa região. A família guarda calhamaços de documentos, o inquérito e também os jornais da época. E houve uma grande cobertura da imprensa, a gente pode ver as manchetes aqui. O senhor diria que foi a maior busca que houve até hoje? Mais de 300 pessoas envolvidas? Mais de 300 pessoas, não sou eu quem diz, mas as autoridades dizem que foi a maior busca já feita no Brasil. Está aqui a notícia do jornal. É. Dizendo que o COI desiste de procurar escoteiro. Exatamente. Nesse momento em que o comandante dessa operação do COI disse que não tinha mais o que procurar, informaram o senhor como é que foi esse momento? Eu nunca vou esquecer. Eu pedi
pedi. Eu pedi que eles continuassem. Se ele podia continuar mais alguns dias, ele falou, seu Ivo, não tem mais o que fazer na serra. Depois que as buscas oficiais foram encerradas, depois de 28 dias, a saga do seu Ivo, da mulher dele e de toda a família continuou. Isso aqui é um mapa da região, cheio de pontinhos vermelhos. Por toda essa região, toda a região, a família espalhou cartazes. Foram muitos cartazes, de diferentes cartazes, com procure, né, Marco Aurélio. E na época a família oferecia 30 milhões de cruzeiros, depois o dinheiro mudou para cruzados. Enfim, isso aqui equivalia na época... Eu acredito que uns 50 mil reais, talvez. Esses cartazes com a foto do Marco Aurélio e outros cartazes foram espalhados por tudo e ninguém, absolutamente ninguém, deu um retorno. Quantos cartazes os senhores espalharam pela região? Foi cerca de 30 mil cartazes. 30 mil cartazes. Praticamente não existem pistas para explicar como Marco Aurélio desapareceu. Não há sinal de acidente, de violência, de ataque de algum animal. A família até aceita que Marco Aurélio tenha perdido a memória, mas não acredita que ele tenha fugido de casa. O então líder do grupo de escoteiros, Juan Céspedes, se tornou suspeito de assassinar e ocultar o cadáver de Marco Aurélio. O jornalista Rodrigo teve acesso ao inquérito, pesquisou e escreveu um livro sobre o misterioso desaparecimento. Segundo ele, os outros escoteiros e o líder do grupo foram torturados em busca de uma resposta que nunca veio. Houve uma tortura psicológica, uma pressão muito forte psicológica em torno deles e em algumas situações... Dos meninos e do Dos Juan. meninos e do Juan. Em algumas situações apelou-se para torturas físicas. Com o tempo, a polícia desistiu de investigar Juan e os outros meninos. Nada foi provado contra eles. Sem outros suspeitos, o inquérito foi arquivado. Juan hoje trabalha como advogado e mora em Manaus. A equipe do Domingo Espetacular o procurou, mas segundo funcionários, ele estava viajando e não poderia dar entrevista. Estou aqui com o inquérito da Delegacia de Polícia de Piquete, 391 páginas. E qual a conclusão desse inquérito? Que ninguém é culpado. Ninguém é culpado. O escoteiro Ramatiz, que estava no grupo quando Marco Aurélio desapareceu, tem hoje 43 anos. Não dá para saber o que aconteceu mesmo. Não dá para ter uma ideia, assim, de fato. Porque eu não vejo motivo nenhum. Entendeu? Assim, alguma coisa aconteceu. E como foi muito vasculhado, eu acredito que lá ele não está. Entendeu? Ele deve estar em algum outro lugar. O tempo passa. O amor e a saudade de Marco Aurélio só aumentam. O que não morre é a esperança. Como Marco Aurélio e Marco Antônio são irmãos gêmeos, é fácil para seu Ivo imaginar como o filho sumido estaria hoje. Por isso, ele nunca desistiu de fazer cartazes. Aqui abaixo do cartaz tem as fotos do Marco Antônio hoje e aqui uma montagem de como ele pode estar, diversas possibilidades, utilizando a imagem do Marco Antônio, com menos cabelo, com mais cabelo, com barba, com óculos, são várias as possibilidades. Eu tenho esperança, Gerson, porque eu penso assim, sobre fatos concretos. Eu não posso duvidar das buscas que foram realizadas lá. Se nós não encontramos um vestígio, um sinal dele que passou por aqui, passou por ali, as chances dele estar vivo são 50%, pelo menos. Então, eu prefiro acreditar nessa chance de 50% do que dizer, ele morreu e parou. Eu não sei se ele morreu, como é que eu posso garantir que ele morreu? Ninguém me garante isso.